Ao lado de Camões e de Antero de Quental, Boccaccio é considerado um dos 3 maiores sonetistas de toda a literatura portuguesa. A importância da obra de Boccaccio advém principalmente de nela se encontrar a tradução do momento transitório que o escritor viveu. Um período marcado por mudanças profundas, como a Revolução Francesa e o florescimento do romantismo. A obra de Boccaccio, em sua totalidade, não é árcade nem romântica. É uma obra de transição que apresenta aspectos dos 2 movimentos literários. A fase inicial de sua obra apresenta temas e formas próprios do arcadismo, como o ambiente bucólico, o fugere urbem, o ideal de vida simples e alegre, a simplicidade e a clareza das ideias e da linguagem. O outro conjunto de obras do autor, classificadas como pré-românticos, contraria os postulados árcades e prenuncia o movimento literário posterior, o romantismo. Uma vez livre dos clichês e regras do arcadismo, a poesia de Boccaccio passa a expressar um lirismo carregado de subjetividade e sentimento, antecipando algumas características definidoras da estética romântica. Os temas que desenvolve giram em torno da desilusão amorosa, da morte, do destino. A natureza ganha contornos sombrios e passa a espelhar a dor e o sofrimento do eu lírico. Através de leitura de sonetos como esse, torna clara a associação estabelecida pelo eu lírico entre a desilusão amorosa e uma perspectiva negativa, do mesmo modo que os textos árcades celebravam a beleza de uma natureza primaveril, locus amoeno, perfeito para os amantes viverem seus momentos de prazer. Vemos agora sonetos em que a natureza soturna cria a atmosfera adequada, um locus horrendus para acolher um eu sofredor. A descoberta de ouro nas Minas Gerais deslocou para o Sudeste o desenvolvimento urbano brasileiro no século XVIII. E a produção cultural, que no século anterior acontecia principalmente na Bahia e em Pernambuco, agora se concentra na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, a mais próspera da região. Conhecida como a pérola preciosa do Brasil, Vila Rica apresentava uma organização bem mais complexa do que os núcleos urbanos nordestinos. As cidades de Minas Gerais eram habitadas por ourives, comerciantes, mercadores e artistas, que para lá iam atraídas pela extração do ouro. A opressão administrativa portuguesa, o declínio da produção do ouro, a convivência com as ideias de Rousseau, Montesquieu e Locke e a Revolução na América do Norte foram os principais fatores que contribuíram para o início de um movimento revolucionário em Vila Rica. Os inconfidentes pretendiam proclamar a República e tornar o Brasil independente de Portugal. Os participantes do movimento foram delatados por Joaquim Silvério dos Reis. Em sua denúncia, ele nomeou Tomás Antônio Gonzaga como primeira cabeça da Inconfidência. Ele e os demais líderes foram presos pela coroa portuguesa. Entre os principais autores brasileiros destacam-se Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Silva Alvarenga, Basílio da Gama e Santa Rita Dourão. Os escritores brasileiros do século XVII, por um lado, procuravam obedecer aos princípios estabelecidos pelas academias literárias ou se inspiravam em certos escritores clássicos como Camões, ao mesmo tempo que, visando elevar a literatura da colônia ao nível das literaturas europeias e conferir a ela maior universalidade, tentavam eliminar os vestígios pessoais ou locais. Por outro lado, porém, os escritores brasileiros acabaram por apresentar em suas obras alguns aspectos diferentes daquilo que prescrevia o modelo importado. A natureza, por exemplo, aparece na poesia de Cláudio Manuel da Costa como mais bruta e selvagem do que na poesia europeia.
O mito do homem natural culminou na figura do índio, presente no poema épico O Uruguai, de Basílio da Gama, e em Caramuru, de Santa Rita Dourão. A expressão dos sentimentos em Tomás Antônio Gonzaga e Silva Varenga é mais espontânea e menos convencional. Esses aspectos característicos da poesia Arcade Nacional foram mais tarde recuperados e aprofundados pelo romantismo. Além dessa espécie de adequação do modelo europeu e peculiaridades locais, não se pode esquecer a forte influência barroca exercida no Brasil ainda durante o século XVIII. Muitas igrejas de Ouro Preto, por exemplo, só tiveram sua construção concluída quando o arcadismo já vigorava na literatura.